Quem é que já me viu alguma vez? Já foram alguns. Então, olá. Aos outros também. O tema desta conferência é Creio em um só Deus. Ainda estamos no ano da fé. O nosso querido Papa, agora emérito Bento XVI, quis que a Igreja toda, a Igreja Universal, tivesse um ano dedicado à fé. E escreveu em várias ocasiões que o drama dos nossos tempos é exatamente esta grande crise de fé. O drama dos nossos tempos, nós agora na Europa temos crise económica. Ligamos a TVI, a RTP e o que é que se ouve? Só se ouve falar de que a economia está mal e de que há desemprego e temos problemas. E esquecemos de outra crise, não é? Que é uma crise espiritual. Fala-se muito da crise material, né? E esquecemos a crise espiritual. Isto acontece um pouco com todos nós. Temos todos uma certa desordem nas nossas preocupações. Com grande facilidade nos preocupamos por os problemas mais terrenos, a saúde, o trabalho, a família, que não são coisas más, são coisas boas. E com grande facilidade nos preocupamos pouco, de menos do que o que devíamos preocupar-nos, com a nossa relação com Deus, com a vida eterna, com ir para o céu. Eu recebo muitas pessoas por semana e muita gente vem simplesmente porque está doente. Tem uma doença e está disposto a vir. Tem pessoas que vêm da Madeira, outros que vêm da Suíça, para estar meia hora comigo, porque estão uma doença no joelho ou têm um problema, mas depois para se confessarem não são capazes de fazer 2 passos. E quando eu pergunto, então e vai à missa ao domingo? E dizem, não há missa no domingo na minha terra. Então, mas não há nenhuma terra ao lado? Há uma que é a 1 quilómetro que tem missa, mas eu não vou porque não há na minha terra. Mas se estiver doente do joelho, ando um dia de viagem de avião. Há alguma coisa que não está mal. Preocupamos-nos demasiado com as coisas que passam e demasiado pouco com as coisas que ficam para sempre. Graças a Deus, a maior parte das pessoas não é contra Deus, mas ainda não pôs Deus em primeiro lugar na sua vida. E isto é um trabalho que demora toda a vida. E depois, quando nós conseguimos, um dia, sem querer, sem dar conta quase, ele vai voltando a descer. Portanto, temos que estar sempre a voltar a pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida. Jesus um dia disse, preocupai-vos não tanto com aqueles que podem matar o corpo, mas aquele que tem o poder de fazer perder a vossa alma. Não vos preocupais tanto com o corpo, com a saúde do corpo, podíamos dizer assim, mas sobretudo com a saúde da alma. E noutra passagem, de que serve ao homem ganhar o mundo se perder a sua alma? Isto traduzido para hoje, o que é que te interessa ganhar o Euromilhões se fores para o inferno? Eu às vezes na paróquia, para as pessoas acordarem, pergunto, se tivéssemos que escolher na nossa vida, só podíamos comungar uma vez, ou então ganhar o Euromilhões, o que é que tu escolhias? Se pudesses ir a uma missa na vida, ou ganhar o Euromilhões? E nós rimos-nos. Quando eu digo isto na paróquia, as pessoas riem-se um bocadinho. Às vezes há quem diga, sou padre, eu queria as 2 coisas. E mesmo que a gente diga,
sim, eu gostava de comungar Jesus. Dizer é uma coisa, fazer... Se isto fosse mesmo verdade, se receber Jesus na Eucaristia te custasse 50 milhões de euros, tu pagavas? Não pensamos nisso. E isto acontece com todos nós. Ganhamos às vezes uma grande insensibilidade pelas coisas mais maravilhosas. Ficamos, mas como quem trabalha às vezes, ou quem toca viola, fica com calos nos dedos. A pele fica dura e o dedo já não sente a dor. Fica insensível. Se picarmos com uma agulha, se não for muito fundo, não dói nada. Não é, é verdade ou não é? Fica calejado o dedo. E às vezes o nosso coração fica um pouco calejado. Torna-se insensível às coisas de Deus. E não é que nós escolhemos isso, acontece-nos. E às vezes as coisas mais sublimes que nós devíamos dizer, isto é maravilhoso. Nós achamos, nem realizamos. Imaginem, não sei, uma criança de 2 anos que está sentada num Ferrari. Eu gosto de carros, então faço este exemplo. Está num Ferrari novo e ele está ali a brincar e ele nem percebe que está num Ferrari. Não dá valor. Não é? O pai dele está, meu filho, aproveite. Não é? E a criança está ali, Isto às vezes acontece-nos com as coisas de Deus. Haverá alguma coisa maior do que a missa? Haverá alguma coisa maior do que Jesus e a Eucaristia nesta terra? Não tem comparação com nada. Com nada. E nós, às vezes, para ir à missa ao domingo, tem que ser quase com uma pistola, não é? Arrastados. Parece que nos estão a arrancar uma perna. Lá vou eu para a missa. Em sofrimento. Não é? Toco ao despertador. Ei! Há aquela história, já contei. Um dia, chego aqui o domingo e vai a mãe levantar o filho. Não é? Coisa que acontece de vez em quando, não é? Toca ao despertador, mas ele não se arranja. A mãe ouviu que ele ficou na cama. Quentinho. Então a mãe, passado 10 minutos, entra no quarto. João, acorda. João, acorda. E o João, mãe, só mais 5 minutos. Passados 5 minutos vem a mãe outra vez. João, acorda, temos que ir para a missa. Mãe, que chatice outra vez. Porque é que eu tenho sempre que ir à missa, mãe? E a mãe olha para ele e diz, filho, tu és o pároco. Então, é uma batalha. És o padre, tens que dar a missa, sem ti não há missa. Todos, ninguém está livre. Eu não estou livre. E tratando tanto das coisas mais sagradas, há sempre este risco de nós nos habituarmos e nos tornarmos insensíveis, como o dedo que ficou calejado. A gente toca e já não sente, já não se maravilha. Às vezes acontece, já não nos maravilhamos. É bom dar catequese às crianças. As catequeses, as crianças fazem-nos bem, porque elas não têm calejado, elas saem espontâneo. No outro dia um padre, na catequese, disse, Jesus está ali no sacrário. E a criança o que é que disse? Padre, então porquê é que não abrimos a porta? É muito bom. É lógico. Se Jesus está aqui, está vivo, eu quero ver, eu quero estar com Ele. É muito estranho entrarmos numa igreja e os bancos, aqui, graças a Deus, portou-se tudo bem. Mas tantas vezes, na missa do domingo, os bancos a encherem primeiro são os do fundo. É estranho. Se tivesse o Cristiano Ronaldo aqui, não havia espaço para uma ervilha. Estávamos todos... Se viesse o Papa aqui, estávamos todos a subir para os bancos afora. E vem Jesus. E nós
não queremos estar muito perto. Que estranho. Algo não vai bem no nosso coração. Algo não vai bem no nosso coração. Creio em um só Deus. Começamos assim o credo, que rezamos todos os domingos. O credo é muito importante. Hoje em dia, no mundo em que vivemos, as pessoas pensam que acreditar é uma questão sentimental. Sou padre, eu cá tenho a minha fé. Eu cá tenho a minha fé. Cada um tem a sua. Como se fosse igual, como tipo, gosto de baunilha ou gosto de chocolate. Cada um tem os seus gostos, que não se discutem. Como se a fé fosse fosse apenas uma questão afetiva, sentimental. Não há nenhuma base objetiva para acreditar numa coisa ou noutra. Cada um é que sabe. Não é assim. Não é verdade. Isto é um erro. É um erro grave. Por isso é que a Europa está como está. E por isso é que o Papa quis um ano da fé. O que é a fé? A fé, pela fé vem tudo. Pela fé vem a nossa salvação. Jesus fez muitos milagres. Nós pegamos no Novo Testamento e vemos tantos milagres de Jesus. E havia sempre uma única condição. Uma única condição. Tu acreditas? Sem fé, Jesus não fez nenhum milagre. Se vinham os leprosos, vinham os paralíticos, tu acreditas que eu posso? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, seja feito segundo a tua fé. A fé abre o nosso coração para receber as graças de Deus. Sem fé, o nosso coração está fechado, Deus gostava de entrar, mas não obriga. Do ponto de vista humano, acreditar, mesmo na nossa vida, é impossível viver sem acreditar nos outros. Começamos logo, eu dou sempre os mesmos exemplos. Como é que vocês sabem quem são o vosso pai e a vossa mãe? Sabemos por fé, porque eles nos disseram que são os nossos pais. Ninguém aqui dentro fez um teste de ADN para saber quem são os seus pais. E se fizéssemos um teste, também precisávamos de alguma fé no teste, na ciência. Eu sei que o meu pai é quem é porque ele me disse. E a minha mãe, eu acredito neles. E por isso chego a essa verdade. E é verdade. E assim aprendemos também muitas coisas na escola. Geografia, ninguém foi ao Japão. Não sei, se calhar alguém já foi. Eu não fui, mas sei que o Japão existe. Porque tive uma professora de Geografia e acreditei na professora de Geografia, etc, etc. E quando vou ao médico e o médico diz, você está com uma virose. Eu acredito. Não vejo nenhum bicho, não é? Acredito nele. E nos testes que ele faz. A maior parte dos nossos conhecimentos não são fruto da nossa experiência direta, são fruto de termos acreditado em alguém que nos partilhou alguma verdade. E há dois motivos principais pelos quais nós acreditamos em alguém. Acreditamos nos pais, nos professores, nos médicos. Há dois motivos. O primeiro é, sabemos que estas pessoas sabem o que nós não sabemos, sabem do que é que estão a falar. O médico sabe se eu tenho uma doença ou não, ou que tipo de doença é. Porque tem os exames, tem os testes, estudou, sabe. Eu não sei. Os meus pais sabiam, no dia em que eu nasci, quem é que lá estava. Eu não me lembro. Portanto, nunca à partida, para acreditar em alguém, é preciso sempre essa primeira condição. A gente perceber que aquela pessoa sabe do que está a falar. Mas isso não chega. Para acreditar em alguém é preciso outra segunda condição, que é percebermos que essa pessoa está a dizer a verdade. Tecnicamente diz é veraz.
Diz a verdade. Não é aldrabão, não é mentiroso. Se eu suspeito que o médico me quer enganar, já fico de pé atrás. Se eu por acaso descubro que o médico se calhar me está a querer enganar para vender um remédio, e que eu no fundo não tenho doença, já não acredito. Portanto, acreditar em alguém é a coisa mais normal. Se nós começássemos a pôr em causa tudo o que aprendemos dos outros, não acreditássemos em ninguém, a não ser na nossa experiência, então não sabíamos quase nada. Não sabíamos quase nada. E agora aqui vem o passo importante. E se nós aplicarmos isto a Deus, os meus pais até se podem enganar. Até me podem dizer uma mentirazita. É possível. Não é normal, graças a Deus, mas é possível. Os meus pais podiam me enganar. O professor de matemática podia me enganar. E de geografia. E o médico também. Às vezes até sem maldade. Podia-se enganar. Não sabia. Deus, há alguma coisa que não saiba? Deus, há alguma coisa que não saiba? Deus é Deus. Deus sabe tudo. Omnisciente. Todo o conhecimento. Deus sabe tudo. Não há nada que Deus não saiba. Nada. Segunda condição. E Deus diz a verdade? Diz a verdade. Deus é a verdade. É possível Deus mentir? Não. A verdade é verdade. Nunca, nunca. Deus nunca nos vai enganar, nunca. Portanto, a conclusão é simples. Se Deus falar, faz sentido eu acreditar em Deus ou é uma coisa estúpida acreditar em Deus? Faz todo o sentido. Se Deus falar, se Deus disser isto é assim, isto é azul, faz sentido acreditar em Deus? Sim. Porquê? Porque Deus sabe tudo e Deus diz sempre a verdade. Deus sabe tudo e Deus diz sempre a verdade. E por isso faz sentido acreditar em Deus sempre. Mesmo até quando os nossos sentidos nos dizem o contrário. Às vezes eu olho e parece amarelo. E Deus disse, isto é verde. Quem é que tem razão? São os meus olhos ou é Deus? É mais fácil os meus olhos enganarem-se do que Deus. Deus não se pode enganar. Portanto, em caso de conflito, ganha sempre a palavra de Deus. Sempre. E eu dou sempre o mesmo exemplo e temos um bom exemplo na Eucaristia. Parece Jesus aos nossos olhos carnais? Não. Parece pão. É pão? Não. Porquê? Porque Jesus disse, isto é o meu corpo. Então, se Jesus diz, isto é o meu corpo e aos meus olhos parece pão, os meus olhos enganam-se. É. Por isso é que vimos ao domingo e ajoelhamos na consagração e à frente do sacrário. Parece pão, mas não é pão. Vou contar outra história que eu gostei muito. Havia uns pais que tinham um filho com alguma deficiência e então não tinha muita facilidade de perceber as coisas e para receber a comunhão, a Igreja põe uma condição, que a pessoa, para fazer a primeira comunhão, seja capaz, o mínimo é que a pessoa seja capaz de distinguir a Eucaristia do pão normal. Do pão normal. Uma hóstia consagrada de outra. Perceber que não é igual. Se uma pessoa não for capaz disso, não deve receber a primeira comunhão. E os pais prepararam o filho e levaram-no ao sacerdote. E o padre fez-lhe duas perguntas, ou fez-lhe uma pergunta, e a criança respondeu como um santo. Foi até ao sacrário e apontou, e quem está aqui? E a criança disse, aqui está Jesus. E depois apontou para a cruz, para o crucifixo. E quem está aqui?
E a criança diz: aqui está Jesus. E o padre fez uma pergunta difícil para a criança: então qual é a diferença? E a criança respondeu: aqui está Jesus, aqui não parece Jesus, mas é Jesus. E na cruz parece Jesus, mas não é Jesus. Olé! Olé! Muito bom. Na hóstia não parece Jesus, mas é Jesus. Na cruz parece Jesus, mas não é Jesus. E fez a primeira comunhão. Tinha fé. Já conseguia reconhecer. Fé é aderir. E no ato de fé não é só uma questão intelectual. Eu acredito na credibilidade da pessoa que me está a falar. É mais que isso. Eu não acredito só nas coisas que Jesus me disse. Eu acredito nele, na própria pessoa dele. A fé gera uma comunhão com a pessoa, com a outra pessoa. Eu não acredito só nos apontamentos de matemática que vêm do professor. Eu acredito naquela pessoa, na pessoa que fala. Mesmo que não diga nada, eu acredito. E por isso é bom pensarmos, como é que está a saúde da nossa fé. Há muitas pessoas que acreditam, às vezes vamos falando: Sr. Padre, isso do divórcio, eu não concordo com a Igreja. Não concordo. Acho que a Igreja tem que se atualizar, os tempos mudam e há pessoas que não têm culpa e fazem... Aqui há vários problemas misturados. Na raiz de tudo está uma falta de fé. E então leva as pessoas... E uma certa ignorância, porque pensam que o que a Igreja ensina acerca do casamento ou de outra matéria de fé é como se fosse uma ideia da Igreja. A Igreja é como este microfone. Não fala sozinho. Este microfone não faz conferências. Se ninguém falar, silêncio. Se Deus não fala, silêncio. A Igreja transmite a palavra de Deus. Ponto final. Não tem ideias. A Igreja não tem que ter ideias. Tem que transmitir fielmente a palavra de Deus a todos os homens de todos os tempos. Para fazer isto, às vezes, é preciso interpretar a palavra de Deus, porque mudam os tempos e as mentalidades. Mas quem fala é Deus. Quem fala é Deus. E nós às vezes esquecemos isto. Eu não concordo com a Igreja. O que a Igreja nos ensina acerca do casamento não foi ela que decidiu, não foi ela que inventou. Foi Deus que nos revelou. E por isso, cuidado. Porque se não concordas com Deus. E quem é que estará enganado? Pensa lá um bocadinho. Isto parece-me amarelo. Deus diz que é verde. Alguém está enganado. O que é que Jesus disse acerca do casamento? Foi muito forte e muito claro. Não separa o homem o que Deus uniu. Se uma mulher deixar o marido e casar com outro, Evangelho de São Mateus, comete adultério. Se o marido deixar a mulher e casar com outro, comete adultério. Muito claro. O Papa tem que transmitir isto, e os padres e os bispos. E se não fazem, são infiéis à palavra de Deus. Portanto, fé é isto, não é? Porque há muita gente que escolhe. Eu gosto de ouvir as coisas de Jesus, aquelas em que Jesus concorda comigo, eu gosto. As que não concorda comigo, acho que estão mal. E isso pressupõe o quê? Eu é que sei, e Jesus acerta às vezes. Jesus acerta às vezes. É um padre amigo meu que costuma dizer que há pessoas que pensam que são a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Eu é que sei, não é? Temos muito isto à nossa volta. Eu é que sei. A Igreja diz, mas é o famoso cá para mim, cá para mim, cá para mim, cá para mim, cá para mim.
Cuidado, meu irmão, cuidado, humildade. Se Deus disse, é, ponto final. Se Deus disse, é. A fé é isso, é aderir a Deus. E se Deus é Deus, não há condições. Quem é que tu pensas que és? Sabes mais que Deus? Portanto, da falta de fé, por trás da falta de fé está a falta de humildade, está este coração soberbo. Há pessoas que, eu é que sei, e vão assim por a vida. E o que é que acontece? Sofrimento, muito sofrimento, porque nos afastamos de Deus, afastamos-nos da verdade e afastamos-nos do amor. E viver sem verdade e sem amor é o inferno, já cá na terra. Há pessoas que começam o inferno nesta terra. Fé. Creio em um só Deus. E nós dizemos logo, creio em um só Deus. E aqui queria tocar noutro ponto também muito importante para os tempos em que vivemos, que é, há pessoas que na prática, têm muitos deuses. Na prática é a história dos ídolos, né? A gente acredita em Deus e vai à missa, mas às vezes o que nos faz levantar de manhã, como eu dizia, são outros motivos. O que nos faz ir para a frente é a carreira, ou o dinheiro, ou. E às vezes outras coisas mais perigosas. O primeiro mandamento, que está ligado ao creio em um só Deus, Deus no Antigo Testamento, né, tinha dito a Israel, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro, e por isso não farás imagens, não sei o quê, não sei o que mais, porque eu sou um Deus ciumento. Quando nós temos outros deuses, os profetas do Antigo Testamento usavam sempre uma imagem, muitas vezes, recorrentemente, que era a imagem do adultério, para nos ajudar a perceber a gravidade da infidelidade a Deus. Uma pessoa casar-se e depois, no fundo, no casamento diz, eu ofereço-te toda a minha vida, és a minha mulher, e depois anda com outras. Isto humanamente é evidente que é injusto, que não está certo. O amor conjugal exige totalidade. Eu ofereço-me todo. E Deus quer que a nossa relação com Ele seja deste tipo. Não há outros deuses. Eu sou o único Senhor. E por isso não caias, né, no adultério espiritual. E nós, às vezes, sem dar conta, fazemos isso. Há pessoas que ao domingo vêm à missa, à terça-feira vão deitar as cartas. Sou padre, não foi para fazer mal a ninguém. A palavra de Deus que ouviste no domingo não te chega. Deus não ilumina suficientemente a tua vida. Vais à procura outra palavra que te guie. E cai-se muito nisso. O Antigo Testamento estava cheio de avisos de Deus, não é? O povo de Israel, como todos nós, desviava-se muitas vezes. Não é? Via as maravilhas que Deus fazia, mas depois, na vida do dia-a-dia, para resolver aqueles problemas que nós temos, financeiros, afetivos, a tentação era imitar os outros povos que viviam com eles, usavam amuletos, faziam adivinhação, magia, e Deus sempre a dizer, não, eu é que sou o teu Deus, eu é que te salvo, sou eu que te salvo, não são as cartas, não são as mesinhas e etc. E então no Antigo Testamento, Deus a insistir nisto, as passagens são tantas, não fazíamos mais nada. Se eu começasse a ler as passagens agora, não fazíamos mais nada. São imensas. E eu gosto de repetir, e havia uma pena, no Antigo Testamento, havia
Na lei de Moisés havia várias penas, vários castigos. Havia uma pena para quem fosse apanhado a praticar bruxaria, que era uma pena de lapidação, apedrejamento até à morte, que era a pena que se dava, por exemplo, no caso de blasfémia ou de adultério. Santo Estevão foi lapidado. A mulher adúltera, queriam lapidá-la, foram ter com Jesus. Porquê? Porque estava escrito na lei de Moisés. E também estava escrito, alguém que fosse apanhado a praticar a bruxaria, lapidação. Eu acho que não era mau, quer dizer, era mau, ia-nos chocar muito, mas fazia-nos bem ver qualquer coisa deste género, porque nós não percebemos a gravidade destes pecados. Não percebemos. Achamos que, não fiz mal a ninguém, foi só para pedir saúde e para arranjar um carro novo. Não. Achamos que não tem pecado nenhum. É um pecado grave contra o primeiro mandamento, que é o mandamento mais importante da lei de Deus. Muitas pessoas que se confessam mal vêm ter comigo e dizem: Sr. Padre, eu não mato nem roubo, não tenho pecados, estou pronto para ir para o céu. E depois eu começo a perguntar: e há quanto tempo não se confessa? Não me confessa há 4 anos. Então aí já está tem a obrigação de se confessar pelo menos uma vez por ano. Faltou algum domingo à missa? Sr. Padre, eu vou sempre que posso, mas às vezes falho, porque vou de viagem, ou tenho um almoço, vou para a caça, tenho um almoço com os amigos, então aí já estão vários. Então, e foi alguma vez algum bruxo ou curandeiro? Fui porque teve que ser. Tive um problema e a enfermeira disse-me: olha, isto não é de médico. Eu fui ao médico, fiz exames e não se resolvia o problema. Isto não é de médico. E a enfermeira disse-me: olha, que eu conheço uma senhora que resolve estes casos. E fui, mas não foi para fazer mal a ninguém. Mais outro pecado grave. Já tinhas ganho o inferno, 5 vezes. Ainda só fiz 3 perguntas. Cada um destes pecados chega para ir para o inferno. Faltar um domingo à missa chega para ir para o inferno, se eu não me arrepender. Sr. Padre, isso é forte. Nós não sabemos. Catecismo da Igreja Católica. Há 2 livros muito importantes para ir para o céu, para quem está interessado em ir para o céu: Bíblia, e é triste que nós católicos não conhecemos a Bíblia. Não conhecemos. Se conhecêssemos, o mundo estava uma maravilha. A gente queixa-se dos políticos. Se nós conhecêssemos a Bíblia, os cristãos, Portugal era outro. Tínhamos mais juízo. E o segundo é o catecismo. Catecismo da Igreja Católica. Está tudo bem explicadinho. Como a Bíblia é difícil e às vezes fala de um tema e depois fala mais à frente, o catecismo é tudo arrumadinho, por temas, bem organizado e bem rápido, como nós gostamos. É uma espécie de café curtinho. A Bíblia são 72 livros. Se repararem, as Bíblias têm sempre letras pequeninas e folhas fininhas. Aquilo engana. Aquilo engana. Parece, não é o volume, é folhas bem fininhas e letras bem pequeninas. Eu demorei 2 anos a ler o Antigo Testamento, meia hora cada dia. Olé! Portanto, assim de seguida é preciso umas vitaminas. O catecismo é bem mais breve e tem ali uma espécie de concentrado, café curtinho, ou agora há aqueles, para quem não gosta de café, compal néctar de pêssego. Já viram? Compal néctar de pêssego. Aquilo está bem com pouca água e muito sumo, é grosso. Catecismo da Igreja Católica. E depois tem outra coisa muito boa, que é um índice temático no fim. Sr. Padre, o que é que a Igreja ensina sobre a droga? Vai ao catecismo. Índice D, droga. Número tal. Abre as drogas, A.
No domingo seguinte, Sr. Padre, então e o que é que a Igreja ensina sobre a eutanásia? Catecismo, eutanásia, está tudo. E sobre os impostos? De catecismo, impostos. E sobre... É um grande instrumento, é uma grande bênção para os nossos tempos. E sobre estes temas da adivinhação e da magia, diz o que eu vos estou a dizer agora. Se vocês já tivessem lido, já sabiam. São pecados graves contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Tecnicamente, opõem-se a uma virtude que se chama virtude da religião. Nunca ouvi falar disso, Sr. Padre. Eu também, pouca gente me ensinou isto, mas depois fui descobrindo. O que é a virtude da religião? É prima direita da virtude da justiça. Esta já conhecemos. Não é? O que é a justiça? Justiça é dar a cada um o que é seu. Quando eu faço atos de justiça, quando dou a cada um o que é seu. Por exemplo, pago o salário ao meu empregado. Isso é um ato da virtude de justiça. Pago os impostos que devo pagar ao Estado. É um ato da virtude da justiça. Respeito a propriedade do próximo e o bom nome do próximo, a boa fama do próximo, são atos da virtude da justiça. Pois há atos contrários à virtude da justiça. Furto, por exemplo. Passo na igreja, vejo uma vela e penso, não tenho esta vela na minha igreja. E está quase nova, vou levar. Ponho no bolso, que as batinas têm bolsos muito grandes. Vou para Lamego. Injustiça. Roubar. Todos sabemos, isto é evidente, não é? Portanto, as virtudes têm sempre atos que são contrários, que são vícios. Roubar, difamar o próximo é contra a justiça também, etc. Não pagar o salário que é devido, etc. Há muitas formas de injustiça. O aborto, por exemplo, o homicídio, tirar a vida a alguém, é injusto. É injusto. É injusto. As pessoas às vezes pensam, isso do aborto é uma questão religiosa. Então, se fizéssemos isso com as outras questões da justiça, se a gente dissesse, isso de roubar é uma questão religiosa. Cada um é que rouba se quiser ou se não quiser. O que é que acontece? É o caos. Deixa de ser possível viver em sociedade. Se não há justiça, torna-se impossível a convivência. Se fosse lícito roubar e matar, era o caos. Era a lei do mais forte. E Portugal acabava em 2 semanas. E, portanto, o aborto não é uma questão religiosa. Obviamente que o aborto é um grave pecado. Mas nos debates públicos, a questão que está em causa não é a ofensa a Deus. É gravemente injusto. E se nós toleramos a injustiça, destruímos a convivência. É básico. Mas nós estamos cegos. Porque o nosso coração está doente. E não vemos o que é óbvio. Como no tempo de Jesus. Havia aqueles fariseus que já não viam o que era óbvio. Jesus fazia milagres, curava, ensinava, multiplicação dos pães, andava sobre as águas. Ressuscitou Lázaro. 3 dias já cheirava mal. E houve quem dissesse, agora vamos matá-lo. E vamos matar Lázaro também. Porque senão toda a gente vai acreditar nele. Isso é sinal de que o coração está doente. Quem não percebe que o aborto é injusto, está muito mal cá dentro. É preciso estar muito cego para não perceber que é injusto matar outro ser humano. Mas não é uma pessoa. Não há nenhum médico honesto, não há nenhum cientista que não reconheça que a vida humana começa no momento da concepção. Não há nenhum médico honesto que não reconheça que no momento da concepção está ali um novo ser humano, com um código genético diferente da mãe, diferente do pai,
com uns olhos diferentes, só precisa de tempo e de comida. Virtude da religião, prima da justiça. É uma espécie de justiça aplicada a Deus. A virtude da religião é uma espécie de justiça aplicada a Deus. Tal como pela justiça eu tenho a obrigação de pagar os impostos, pagar os salários, Pela religião eu tenho algumas obrigações. Fundamentalmente, a virtude da religião é a que me leva a dar a Deus, enquanto Criador e Providente, o culto que lhe é devido. Pela virtude da religião, o ser humano é levado a dar a Deus o culto, a adoração que lhe é devida, enquanto Criador e Providente, enquanto Autor de todas as coisas e aquele que nos ajuda. E isto depende da razão, não depende da fé em Jesus. Todos os homens de todos os tempos têm esta capacidade de perceber que existe Deus e que Deus merece ser honrado, agradecido. E por isso é que em todos os continentes e em todas as épocas há religiões. O motor das religiões é esta incapacidade do homem de reconhecer que existe um ser superior e que esse ser merece ser adorado, honrado, e que lhe podemos pedir ajuda, que ele toma conta de nós. Fundamentalmente, os atos da religião são as orações, a adoração, os sacrifícios, os votos e as promessas. Se formos para a Índia, encontramos isto. Se formos para a África, encontramos isto. Para a Ásia, encontramos isto. Para a Austrália, em todos os tempos, todos os homens. Porque é natural no homem. Porque depende da razão. Tal como roubar é verdade em África, na China, na Austrália. Como matar um inocente é injusto na África. Sempre foi. Porquê? Porque temos a luz da razão que nos ajuda a perceber. E tal como à justiça se opõe o furto ou a calúnia, à virtude da religião se opõem dois grandes grupos de pecados. São as chamadas formas de irreligião. É não tratar como sagrado aquilo que é sagrado. É uma falta de respeito, digamos assim, pelas coisas sagradas. Isso pode acontecer, por exemplo, nos espaços sagrados. Entramos aqui na igreja e eu agora podia dizer: e se a gente fizesse aqui um torneio de futebol de salão? A igreja é grande, não temos campo aqui na Marquiteira, tirávamos os bancos num instante e jogávamos um bocadinho. Jogar futebol é tão bom. Mas havia uma senhora que se levantava e dizia: mas senhor padre, cuidado, porque este lugar é um lugar sagrado. E portanto, se eu jogasse futebol lá fora, não tem problema nenhum, mas aqui dentro seria uma falta de respeito pela santidade do local. Senhor padre, isso é a sua ideia. Quem é que disse isso? O que é que Jesus fez quando chegou ao templo de Jerusalém? Lembram-se da cena? Dentro do templo era uma feira. E o que é que Jesus fez? Disse: não. Foi um bocadinho mais forte. Porque era uma falta de respeito grave pela santidade daquele local. Portanto, isto são pecados de irreligião. Falta de respeito por um lugar sagrado. Pode acontecer isso com os dias sagrados. Ao domingo, é dia santo. Seu padre, mas eu trabalho. Porquê? Porque é ganhar mais dinheiro e comprar um Jeep. Fazes mal. O dia do domingo, o tempo do domingo é de Deus, não é teu. Tens 6 dias para trabalhar. Domingo, não. Domingo é de Deus. O tempo não é teu, é de Deus. É injusto usares esse tempo como é injusto jogar aqui futebol. Isso acontece, infelizmente. Chega ao Natal, vou para o Algarve.
Estava um tempo, ao chegar à Páscoa, vou de férias. Depois isso pode acontecer com o falar. Também falar sem respeito do nome de Deus, terceiro mandamento. Segundo, não invocar o santo nome de Deus em vão. É exatamente uma proibição, é a blasfémia, falar sem respeito por Deus, ou da palavra de Deus, ou das coisas santas, é uma forma de irreligião, um pecado contra a religião. É uma injustiça. Estou a tratar de uma maneira sem respeito coisas que são sagradas. Eu aqui dou sempre os mesmos exemplos. Às vezes há coisas perigosas, piadas com a palavra de Deus e andotas. Tu gostavas de... mas é sem maldade. Há coisas com que não se brinca, simplesmente. Também não gostas que façam uma andota sobre a tua mãe? Ou gostas? Não. Se fores um bom filho, não gostas. Não é? Portanto, há coisas com que não se brinca. Não é? Com a fidelidade da tua mãe ao teu pai. Não se brinca. Pura e simplesmente. Não se brinca com esse tema. E, por exemplo, outra coisa que acontece às vezes com pena minha, nas igrejas bonitas, isto acontece muito. Entra muita gente. Não é? Passa à frente de Jesus no sacrário e nada. Não acontece nada. Não faz a genuflexão, não reconhece que está ali Jesus. Isso é uma falta de respeito. Imaginem eu entrar em vossa casa, vocês abrem a porta e eu passo por vocês como se fossem transparentes. Convidam para almoçar e eu nem bom dia. Como fazem os italianos. Mas que está fazendo? Bom dia, pelo menos. Não sou invisível, não é? Ou virem de uma viagem, estarem muitos meses fora de Portugal e depois voltam e a vossa mãe vai-vos buscar ao aeroporto. Não é? Com muito trabalho, sacrifício, vai ao aeroporto, mete um dia de folga, vai de carro, está ali à espera, nós saímos, passamos por ela e continuamos. O que é que se passa? Seria uma grave ofensa. Íamos magoar a nossa mãe. Íamos magoar muito a nossa mãe. Nós às vezes passamos aqui à frente de Jesus, nem se percebe. Não é? E depois há umas pessoas, é importante, e é uma questão, é devido, a Jesus é devida reverência, amor. Está aqui Deus, não é? E Deus merece respeito. Não é? Às vezes fazem... Lá, aqui também, as pessoas hoje em dia perdeu-se muito o hábito de fazer bem a genuflexão. A genuflexão, como a própria palavra indica, é dobrar, geno, o joelho, flexão. Dobrar o joelho. O que a Igreja obriga, a norma, é uma questão de justiça e de obediência, é tocar com o joelho direito no chão. Seu padre, eu tenho, mas eu fui operado e não posso dobrar. Pronto. Mas as outras 99 pessoas não foram operadas e podem dobrar o joelho. E porquê é que não fazem bem a genuflexão? Tocar. Ninguém morre. Fazemos mais sacrifícios para ir ver o Benfica. Custa mais ir ver o Benfica do que fazer a genuflexão. Há pessoas que fazem. Não se percebe se caiu alguma coisa do bolso. E há uns que juntam, parece que estão a arranjar o cabelo. Não se percebe. É como se alguém fosse cumprimentar outro e dissesse: tudo bem, pronto, mas onde é que está o teu amor a Jesus? Será que amas Jesus? Com calma, com amor, bem feito. Não é, a parte externa não é o mais importante, não. Mas quando há muito amor, tudo é importante. O namorado não vai dar uma flor murcha à namorada. Encontrei aqui este mal-me-quer, já não tem pétalas, mas é com muito amor. Não, dás para a próxima. O amor manifesta-se em tantos gestos.
Isto são os pecados de irreligião. E depois, do outro lado, há os chamados pecados de superstição. Dentro da superstição, a superstição genericamente é divinizar uma força criada por Deus que não é Deus. Tem 3 grandes formas: idolatria, quando eu adoro alguma criatura no lugar do Criador, né? Adoro o que for. Adivinhação, quando eu procuro uma fonte de conhecimento sobre-humana que não é divina, uma fonte que me inspira, as cartas do tarô, os astros, yoga. E a magia, quando eu procuro obter ajuda de uma força que não vem de Deus, não vem dos sacramentos que Jesus nos deixou. Reiki, agora está na moda. Sente-se melhor? Sinto-me melhor. Não é? E estes pecados, além de serem muito graves, como a Bíblia nos diz, eu que sou exorcista posso-vos garantir que é mesmo assim. Abrem a nossa alma a um domínio maior do demónio sobre nós. Todos os pecados, o pior aspecto do pecado é sempre a ofensa a Deus. A parte mais triste no pecado é magoarmos o amor. Isso é o pior. Mas os pecados são como os remédios. É bom ler o papel, porque alguns têm efeitos secundários. Efeitos secundários. Quando recorremos, quando caímos na superstição, quando pomos a nossa esperança de salvação em alguma força que não vem de Deus, estamos, pelo menos implicitamente, a estabelecer um pacto com essas forças. No fundo estou a dizer, quem me salva é o vidente. Não é a palavra de Deus, não são os sacramentos, não é a missa, não é Jesus, é vidente. Sou padre, mas ela tem lá o Padre Pio e a Nossa Senhora de Fátima. Satanás, como diz São Paulo, transveste-se de anjo de luz. É esperto. O demónio é mais esperto que vocês. Para quem não sabe, o demónio é mais esperto que vocês. E é preciso cuidado, ser humilde, fazer o que Deus diz, não brincar com o fogo, não brincar. Quando eu pratico a adivinhação ou a magia, nas suas milhares de formas, São Tomás de Aquino, por exemplo, diz que a invocação dos mortos, há muitos centros espíritas agora, a invocação dos mortos é um pacto explícito com o demónio. Quem vai a um centro espírita está a estabelecer um pacto explícito com o demónio, segundo São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, os santos, não é? Por causa da palavra de Deus, dizem, as ideias simples é, toda a adivinhação e toda a magia vem do demónio. E temos alguns exemplos, até no Novo Testamento, não é? Nos Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé. Às tantas aparece uma pitonisa, com o espírito de Pitão, que era uma escrava, que fazia ganhar muito dinheiro aos patrões com as suas adivinhações. Olha para Paulo e diz, estes homens são servos do Deus Altíssimo. É verdade, acertou em cheio. E Paulo olha para ela e diz, sai. E o demónio saiu e os patrões ficaram muito zangados porque acabou-se a galinha dos ovos de ouro. E nos Atos dos Apóstolos também, depois das evangelizações de Paulo, diz o evangelista São Lucas que todos aqueles que se davam às artes mágicas traziam os seus livros e os queimavam. Portanto, era evidente para os apóstolos e para os primeiros cristãos que isso é incompatível com seguir Jesus, com amar a Deus. São pecados, como eu vos digo, depois tem um efeito secundário muito perigoso. Abre a nossa alma a um domínio diabólico maior. A maior parte dos exorcismos que eu tenho são pessoas que andaram a brincar com isto, ou que são vítimas disto. 98%, quase todos. Não é?
É por aí que vêm problemas extraordinários. Não é? E Deus permite isso? Permite. Mas porquê, Sr. Padre? Para ver se abrimos os olhos. Para ver se a gente abre os olhos. Às vezes a gente precisa de um abanão com força. Bater com a cabeça na parede com força. Para ver se acordamos. Quem brinca com o fogo, queima-se. Portanto, é muito importante ter cuidado com estas coisas e confessar bem estes pecados. Os pecados mortais, para ficarem bem confessados, é preciso confessar o tipo do pecado e o número de vezes que eu cometi. Faltei 3 domingos à missa. Sr. Padre, mas eu já não me lembro bem. Então, o melhor que eu conseguir. Faltei 3 anos à missa. Mas é importante confessar bem estes pecados. Há muita gente que se confessa mal destes pecados. São coisas mal resolvidas. E pronto. E portanto isto era um bocadinho o tema do creio em um só Deus. E já são as 11 horas. Agora nas perguntas vão vir outros temas parecidos. Eu depois também vou falando mais coisas. Mas se continuo a falar, depois não sobra tempo para as perguntas. Então agora, quem quiser perguntar alguma pergunta destes temas religiosos, tem possibilidade disso. Peço que levante o braço e que faça a pergunta brevemente. Às vezes há pessoas que depois aproveitam e fazem outra conferência. Portanto, tentar ser concreto. E há questões mais pessoais que eu não vou estar a... Não é? Portanto, é melhor não falar muito da vida própria e por uma questão de uma certa pudor, não é? Bom dia. Bom dia. Eu gostava que nos esclarecesse relativamente à contracepção e à homeopatia. E há? Homeopatia. Boa. 2 boas perguntas. Então, a contracepção... Sr. Padre, a contracepção é pecado? É. E é pecado grave? É. É pecado grave. Contra o 6º mandamento da lei de Deus. Onde é que isso está? Catecismo da Igreja Católica. E infelizmente é um pecado que é uma espécie de pandemia. É um vírus que está por todo o lado. Estatísticas são 90% dos casais, vou repetir, 90% dos casais pratica ou praticou a contracepção. É mau isto. Nós devíamos estar preocupados com isto. Tecnicamente, o que é a contracepção? O que é pecado na contracepção? É a vontade, vou sublinhar bem, é a vontade, é o querer tornar o ato conjugal, a união entre marido e mulher, intencionalmente infecundo. Encíclica do Papa Paulo VI, Humanae Vitae, número 14. Depois está no catecismo, citado no catecismo. A contracepção é isto, é querer tornar o ato conjugal infecundo, voluntariamente. Eu não quero que esta união conjugal seja fecunda. Eu faço tudo o que puder para não ser aberta à vida. Isso pode-se fazer de muitas maneiras. Pode-se interromper o ato conjugal, pode-se tomar a pílula, preservativo, dispositivo e muitas outras formas. Laqueamento das trompas, tirar o útero, com esta intenção. Esta intenção admite muitas concretizações. O problema é este, é a vontade de querer tornar o ato conjugal infecundo. Porquê é que isto acontece? Nós podíamos perguntar, mas porquê é que há pessoas que querem tornar o ato conjugal infecundo? Filhos não é uma coisa boa? É. Deus diz, crescei e multiplicai-vos. Os filhos, diz o Salmo, são uma bênção do Senhor. A nossa cultura está doente. Para nós, os filhos são um problema do Senhor. São um problema. Nós não queremos filhos, queremos cães e gatos, e jipes e férias. Não queremos filhos. Por isso é que depois as escolas fecham e nós queixamos. Não há direito do governo. A culpa não é do governo, é das pessoas, é das famílias.
A culpa é das famílias, não têm filhos. Portanto, o problema na raiz está esta vontade de não querer ter filhos. Isto está mal. Cá dentro do nosso coração não percebemos nada. E depois, concretamente, o que é que leva os esposos a procurar o ato conjugal não querendo ter filhos? O prazer que tiram do ato conjugal. É uma forma de luxúria. Eu quero o prazer, mas não me quero dar verdadeiramente. Sobretudo na minha dimensão de paternidade, maternidade. Quero isto, mas não. E isso destrói, ao pouco e pouco, o amor conjugal. Porque, no fundo, é um ato de egoísmo. O ato conjugal, vivido de uma maneira contraceptiva, no fundo, é um egoísmo mascarado. No fundo, é um egoísmo. Estou-te a usar. Mas aquilo termina em mim. É bom, sabe bem. Também sabe bem um gelado. Seu padre, é um bocado bruto, mas é para a gente perceber. O amor conjugal é um amor oblativo, é um amor que se dá. A pessoa entrega-se. Cada vez que os esposos se unem é como se casassem. Estão a dizer, eu dou-te toda a minha vida. Eu dou-te toda a minha vida, dou-te o meu corpo, eu sou teu. E vice-versa. E quando isso é bem vivido, é um microfone muito potente para o amor. O amor cresce. Se for mal vivido, é um microfone para o egoísmo. Aumenta o ficarmos virados para nós próprios. O que é que tu me dás? Eu quero é receber. A lógica da contracepção é receber. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. Não é afirmar a pessoa do outro. Não é querer fazer o outro feliz. É venha a mim. E depois passam os anos e pum! Lá se foi tudo para o ar. É o que vemos. Temos em Portugal 50% de divórcios. Os nossos irmãos dos Estados Unidos gostam muito de estatísticas. E ajuda-nos a perceber isto, não é? Existe uma enorme relação entre a contracepção e o divórcio. E existe uma ótima relação entre a castidade conjugal, ou seja, quem vive bem o amor conjugal, e a fidelidade conjugal. Quem vive castamente no casamento são os casamentos que duram, são os casamentos que são fiéis. Quem recorre à contracepção rapidamente se divorcia. Não é? Mas este problema da contracepção, está todo ligado com o problema ainda mais genérico que podemos dizer que é o hedonismo. Vivemos numa cultura em que um dos ídolos, um dos deuses que nos faz mexer é o prazer. É tudo prazer. É prazer a comer, se nós comer o melhor possível, beber o melhor possível, comprimidos para emagrecer e em todas as áreas. Tudo tem que me dar prazer, senão não se faz. E isto é preciso cuidado. O prazer em si não é mau, foi Deus que criou, mas não é Deus. E às vezes desvia-nos do caminho. Eu como e bebo para conservar a vida, para servir a Deus e amar o próximo. Eu não vivo para comer, eu como para viver. É diferente. Eu como para viver, eu não vivo para comer. Pronto, isto já explica muita coisa. A segunda questão, a homeopatia. A homeopatia é muito importante também perceber porque o inimigo, o demónio, usa muitas capas coloridas, é como os telemóveis. Agora, os mais novos percebem isto melhor. Às vezes dá para mudar as capas do telemóvel. É sempre o mesmo aparelho lá dentro, mas podemos pôr umas capas cor-de-rosa, fica muito bonito, ou umas verdes, umas às bolinhas. E então as formas de magia e de adivinhação têm muitas capas, mas no fundo lá dentro é sempre o mesmo aparelho, é sempre o inimigo a meter o dedo. E aqui na homeopatia mete bastante. Em teoria, a homeopatia é uma espécie de medicina, propõe-se ser uma medicina natural. Isso tem algum mal?
se fosse só isso, não tem mal. Mas o que é que acontece? Na prática, a maior parte das pessoas metidas no mundo da homeopatia cai na magia. Porque em vez de vender só chá de cidreira, que não tem mal nenhum, posso comprar chá de cidreira porque faz bem ao estômago, ou não sei o que de alcachofra que faz bem, e isso é uma questão, foi Deus que fez assim, Deus Criador que fez assim, isso é um remédio natural. Isso tem algum inconveniente? Não. Se for vivido bem, não tem problema nenhum. Mas o que é que encontramos nas lojas da homeopatia? Cai-se na superstição, porque tem lá produtos que não se percebe bem o que é. Eu apanho várias pessoas e pergunto-lhes, olha, então e o que é que tem feito? Foi algum curandeiro? Não foi. Então e foi alguma vez, deram-lhe algum produto homeopático? Há lá uma senhora numa loja, muito bom, mas aquilo são produtos naturais, Sr. Padre. Então e o que é? Ela não me explicou muito bem. Cuidado. E foi lá dentro buscar umas coisas. E depois eu pergunto, e ela rezou por si alguma vez? Sim, ela rezou por mim também. E disse para eu ir lá atrás, tinha uma cortina, e entrei lá para dentro, e ela fez um relaxamento e umas coisas, e disse para tomar umas ampolas. Já estamos na superstição. E às vezes pergunto, e deu-lhe alguma coisa para usar? Deu-me aqui isto, olha, tenho aqui, está a ver? Tiram lá tiram um amuleto. Então, cuidado com a homeopatia, porque muitas vezes é, como eu dizia, como a capa do telemóvel. É uma maneira de encobrir práticas supersticiosas. E a maior parte das pessoas não tem formação suficiente para conseguir distinguir umas das outras. O demónio é esperto. Pões bombons verdadeiros e uns venenosos misturados. E a gente trinca um e outro e não consegue distinguir. E depois já trincou. Por isso é que é preciso prudência. Aqui a virtude do cristão é prudência. Estás doente? Vai ao médico. O médico estudou a vida toda. E se algum produto natural te faz bem, o médico vai dizer-te. Se algum produto natural te faz bem, o médico vai dizer-te, olha, beba chá de cidreira, tome alcachofra, o que for. O médico, não é o homeopata. Quando a gente se põe nas mãos do homeopata, perigo. Pelo menos há imprudência. A acupuntura é também outra coisa perigoso, altamente perigoso. A acupuntura, o yoga e muitas outras coisas vêm do Oriente. E são coisas que estão intrinsecamente ligadas à visão que os orientais têm de Deus e do homem. Deus é um ser impessoal, é uma energia. Pronto, isto é um bocado o New Age. O New Age é isso, é sobretudo um sucedâneo das religiões orientais. E, portanto, propõem-se tratar as doenças físicas, é como se fosse medicina tradicionais deles. E né? E, portanto, isto é perigoso? É porque há sempre invocações e há uma visão, as pessoas que praticam a acupuntura ou yoga, etc., eles não fazem aquilo só como ginástica. Eles acreditam na maneira que somos energia e que temos aqui uns pontos, que é tudo um disparate pegado. Mas eles acreditam. Mas também é preciso dizer uma coisa que é verdade, que é, do ponto de vista fisiológico, está demonstrado cientificamente que o nosso sistema nervoso é como se fosse um sistema elétrico. Não quero complicar muito, eu não sou médico, mas algumas coisas eu percebo. O nosso sistema funciona com impulsos elétricos, com o nosso sistema nervoso. Portanto, nós mexemos os braços, etc. E a acupuntura está demonstrado que interfere com os sinais, digamos assim, que transmitimos
através do sistema nervoso. É como se fosse um curto-circuito, digamos assim, se nós quiséssemos, mais ou menos, não é bem, mas para ter uma certa... Ou seja, é qualquer coisa que influencia, e a dor, a percepção da dor é feita através do sistema nervoso, como sabemos. E, portanto, está demonstrado cientificamente que, em alguns casos, poucos, não tem uma grande eficácia. Em alguns casos, o espetar as agulhas em algumas zonas influencia a percepção da dor. E isso tem uma explicação natural, fisiológica. Ou seja, espetar agulhas no sistema nervoso é analgésico. Em certos casos. Não é sempre. Não é sempre. E isto está desmontado? Está. E se eu fizer isso? Está. A eficácia é pequenina. Agora, é um pouco, como eu dizia com a homeopatia, é um mundo perigoso. Porque aquilo vem em pacote. Aquilo vem em pacote. Vêm as agulhas e sei o quê, e a acupuntura não me vai explicar isto. Vai-me explicar que nós somos energia e que temos aqui uns pontos de energia e que temos é que orientar e equilibrar a energia do corpo, e isso é tudo um disparate pegado. É uma superstição. Estou a pôr a minha esperança de salvação numa força que não existe. E o demónio mete o dedo. Peco contra o primeiro mandamento. Pronto. Basicamente é isso. É o que é. É o que é. Jesus chega-nos. Não é? E o médico, se eu precisar ir ao médico, se estou doente, vou ao médico. Eu estou com dor de cabeça. Nimed. Não é? Ou não sei, os analgésicos que se vendem. Não é? Que é bem mais eficaz que aqueles casos em que... E assim não corro o risco de brincar com o fogo. Porque a questão da prudência é muito importante aqui. Mais... Ainda da acupuntura, ela não quer falar. Quando a pessoa procura a acupuntura, que não seja, por exemplo, porque tem uma dor, mas vai lá. Sim, porque eu vou-lhe explicar. Psicologicamente não está bem, até pensa que tem uma depressão e a acupuntura faz-lhe bem. Isso é um disparate. Eu vou-lhe explicar, vou explicar qual é o critério para que uma prática seja supersticiosa, magia ou adivinhação ou não. Eu que explico isto às vezes, mas infelizmente não entra muito. As pessoas depois não sabem aplicar na prática. Portanto, eu normalmente não explico e dou... Mas o critério é simples. São Tomás de Aquino. E depois foi o que a Igreja usa. Por exemplo, há uns anos perguntaram se à Congregação da Doutrina da Fé se o hipnotismo era pecado ou não era pecado. No século XIX ou assim. E o que é que o que é que a congregação disse? Deu o critério. O critério é, quando em alguma prática eu procuro um efeito, um resultado que transcende as forças naturais, então estou a pôr a minha confiança aqui numa força espiritual. Porque o efeito que eu procuro não é alcançável com a força natural. Então há superstição. Porque eu estou a pedir a essa força, no fundo, que me salve. Seu padre, não percebi nada. Eu avisei. Eu avisei. Vou tentar explicar isto melhor, mas com exemplos. Faz-te conta que... Exato. Se eu tomasse um chá de cidreira para curar a miopia, está a perceber? Porque uma senhora me disse, isto é muito bom para a miopia. Eu sei que não, chá de cidreira não dá para a miopia. Não, mas beba e reze isto e dê 3 voltas ao pé coxinho aqui à igreja. Pronto. Se eu fizer isso, é supersticioso, porque estou a pôr a minha confiança na cura da miopia numa força que transcende as capacidades naturais da cidreira. A cidreira não cura a miopia. Portanto, se eu estou ali à espera daquele rito, uma coisa que me transcende, é porque me estou a confiar a uma força espiritual. Ou seja, pacto, pelo menos implícito, com o demónio.
São Tomás, Santo Agostinho. E isto dá para resolver todos os casos. Só que eu percebo que às vezes as pessoas não sabem bem aplicar. E até pode depender da vontade da pessoa. Nós às vezes podemos fazer coisas supersticiosas que podem ser feitas bem ou feitas mal. Exemplo. Às vezes tem alguns e-mails bonitos que vêm, Deus é amor e paz e pombinhas, e depois no fim diz, e agora mandas este e-mail a 4 pessoas, ou então amanhã sais de casa e levas um raio. Ou então dizem outra coisa, agora mandas este e-mail a 3 pessoas e vais receber uma graça. E então aí a esperança da salvação está posta no 4 pessoas, não é Deus que me salva, não é a graça. É um rito, é um cozinhado religioso, tudo ingredientes religiosos. Mas no fundo a minha salvação vem do rito, não vem de Deus, vem dos 4. Não é? E com os papéis no fim da igreja, não é? A novena, a santa não sei quantas, agora você sai, 3 voltas ao pé coxinho, faz o pino e sei o que mais e vai ficar curado. Se a minha esperança estiver orientada no rito, a graça de Deus não é o rito, é a minha disposição. Se eu não me confessar, se eu não acreditar em mas Deus às vezes pede, também pediu ao Sírio para se lavar 3 vezes, portanto Deus às vezes pede, mas aí é um ato de obediência a Deus, e ali não é evidente que Deus não pediu aquilo, mas quem é que disse isto? A quem é que eu estou a obedecer? Quem é que disse isto? Não é? Isso é importante perceber, porque senão facilmente podemos... as pessoas muito devotas são alvos fáceis para coisas às vezes supersticiosas. Não é? O importante é pôr a nossa confiança em Jesus, em Deus, em Maria, nos santos. Não é? Quando nos desviamos disso é perigoso. É perigoso. Não é? Qual é a melhor forma de lidar com a perda de um ente querido? Não de superar o luto. Superar o luto? Não percebi. Morreu alguém? Eu perdi o meu pai há 4 anos e meio. Está bem. Ok. É ter mais fé em Deus. Ver a Deus é bom ou é mau? Ir para o céu é bom ou é mau? Os pastorinhos, quando morreram, ficaram tristes? Oh, vou morrer. Disseram, Nossa Senhora disse que me vem buscar amanhã. E o outro disse, então manda cumprimentos a Nossa Senhora. Morrer, obviamente é mau, não é divertido. Uma vez uma imagem que me ajudou muito. Quando um bebê nasce, ele chora, o bebê chora. Não é? Quando chega cá, estava quentinho na barriga da mãe e sai cá para fora e chora. Mas toda a gente faz uma festa. Beijinhos logo no bebê. E depois ele gosta. Não é? Cresce, tem brinquedos e tem a mãe, tem o colo e é bom. Não é? E quando passamos desta vida para a outra e encontramos a Deus, eu penso que é uma espécie de nascimento. O bebê chora, mas depois é bom. Obviamente não sabemos depois se ele está no céu, se está no inferno. Mas eu digo muitas vezes às pessoas, o seu pai está a vê-la, acha que ele gosta de a ver triste? Acha que ele gosta de a ver triste? Ou gosta de a ver contente? Ponha-se no lugar dele. O meu pai morreu. Morreu, mas está a vê-la e gosta que esteja triste? Gosta que esteja em depressão e não sei o quê? Ou prefere que esteja alegre? Então, dê essa alegria ao seu pai. Dê essa alegria ao seu pai. Faça isso por ele. Os pais gostam de ver os filhos alegres. E reze por ele, por a alma dele. Porquê? Porque pode ser preciso. Pode estar no purgatório, precisa das suas orações. Se estiver no céu, já não precisa. E pronto, e só Deus sabe. Não é? Só Deus sabe. Por isso é uma obra de misericórdia espiritual rezar pelos defuntos e oferecer orações. Mas depois pense, pai, sei que me vês e que me gostas de ver bem, alegre e contente.
E ir para o céu é uma coisa boa. Eu, quando morrer, gostava de uma missa de festa. Missa de festa e a seguir à missa um jantarão. Um bolo enorme a dizer, agora reza por nós. E que também rezem por mim, porque nunca se sabe, não é? Mas ir para o céu é bom. Santa Teresinha dizia, eu morro... Não, Santa Teresa d'Ávila, eu morro porque não morro. E Santa Teresinha dizia, eu não morro, eu entro na vida. Eu entro na vida. Portanto, se tivermos fé, vivemos a morte assim. Se tivermos fé, vivemos a morte assim. Eu não morro, eu entro na vida. Eu gosto muito desta ideia. Cada dia que passa, falta menos um dia para vermos o nosso querido Jesus face a face. Cada dia que falta menos um dia para vermos o nosso amor. Que bom, já só falta menos um dia. Não sei, nas coisas humanas isto acontece muito. Vai haver um casamento, não é? Alguém que se vai casar. A noiva, já só falta um mês. Vai vestido, véu, flores, e depois quase que não dorme já, fica nervoso e tal. Vai-se contando os dias até chegar o grande dia. E nós podemos viver assim o encontro com Jesus, que é a morte. Cada dia que falta menos um dia para ver Jesus face a face. E se nós amamos a Jesus com todo o coração, é a melhor coisa que nos pode acontecer. Eu uso a imagem do exame. Exame Nacional de Matemática. Não é? Para quem se preparou para o exame, venha ao exame. Está pronto. Teve a vida toda, ou teve o verão todo a estudar para o exame. Para quem andou aí, bora para a praia e tal. Chega ao exame, e agora? Vou estudar na véspera, noitadas, com palitos nos olhos. E depois, umas cábulazinhas, que não sei se vai dar, não é? E às vezes vivemos neste mundo com estas duas atitudes. Se vivermos em função da vida eterna, a morte é uma boa notícia. Vou repetir, se vivermos em função da vida eterna, a morte é uma boa notícia. Eu às vezes quando ando de avião, rezo um ato de contrição e penso, se o avião cair até é bom. Confesso-me antes, normalmente, depois rezo o ato de contrição e penso, se o avião cair até é bom. Viver em função da vida eterna. Confessar-nos bem muitas vezes. Há 3 conselhos que eu gosto de insistir e dou a toda a gente. Confissão bem feita, pelo menos uma vez por mês. Nossa Senhora diz que não há nenhuma criatura na Terra que não precise de se confessar pelo menos uma vez por mês. Segundo conselho, missa e comunhão todos os dias. Sr. Padre, isso é um exagero. Missa e comunhão todos os dias. Se a missa é o que é, a coisa mais lógica é como a criança da... Sr. Padre, abra. Se Jesus está ali dentro, abra a porta. Como a criança da... Se a missa é a maior coisa que nos pode acontecer nesta vida, não há nada maior do que uma missa na nossa vida, nada que nos una mais a Deus. Se a missa é a maior coisa que nos pode acontecer na nossa vida e nós podemos ir todos os dias, é preciso ser burro para não aproveitar. Não há melhor. Se a missa é o que é, se nos falta fé, é que há problemas, não percebemos, vemos a missa como um peso. Não é? Mas se a missa é Jesus que se oferece por mim, que se entrega por amor, se vale 20, não tem preço, 20 euromilhões, então estou lá todos os dias. Sr. Padre, mas eu tenho pouco tempo. Mas mesmo desse ponto de vista é bom a missa todos os dias, porque não há nenhuma oração tão curta e tão forte. Meia hora à semana, não há nenhuma oração que me encha tanto de Deus em meia hora do que uma missa. Não há nenhuma oração que me encha tanto de Deus em meia hora como uma missa. Sobretudo podendo receber a comunhão. Portanto, se tens pouco tempo, vai à missa todos os dias e depois rezas o terço. Não é? Se tiveres muito tempo, podes fazer outras orações. Não é? Mas se tenho pouco, faça a mais importante. Não é? E nós,
Sr. Padre, mas eu não tenho mesmo tempo. Mas tens tempo para estar ao telemóvel. E para ver os e-mails na internet. Não é? E para ir para o café conversar. E ver o futebol, que é bem mais que meia hora. O Benfica é bem mais que meia hora. E as telenovelas? Telenovelas, risca. Má ideia. Portanto, não há volta a dar. E o terceiro conselho? O terceiro conselho é terço. Rezar o terço em família todos os dias. Pelo menos um. Nossa Senhora apareceu em Fátima e carregou bem nessa tecla. Quer que rezem o terço todos os dias, uma vez. Quer que rezem o terço todos os dias, 2 vezes. Quer que rezem o terço todos os dias, 3 vezes. Quer que rezem o terço todos os dias, 4 vezes. Quer que rezem o terço todos os dias, 5 vezes. Quer que rezem o terço todos os dias, 6 vezes. Milagre do sol, adeus. Será que é importante rezarmos o terço todos os dias? Não é para chatear. Nossa Senhora não é para nos massacrar. As mães percebem isto muito bem. Disseram aos filhos também: estuda. Filhos, agora tens que fazer os trabalhos de casa. Não foi para massacrar o vosso filho. Ou agora vais lavar os dentes. Não foi para massacrar. Se a gente dissesse: eu não quero estar a chateá-lo muito, ele que faça o que achar melhor. Não estuda, não lava os dentes, não toma banho. E depois o que é que vai ser dele? Que vida é que vai ter? Vai ser um sofrimento. É igual com a vida espiritual. Nossa Senhora olha para nós e percebe que se nos agarrarmos ao terço, a nossa vida vai ser outra. Se nos agarrarmos ao terço, a nossa vida vai ser outra. Vai por outro caminho. Vai por outro caminho. Portanto, estes 3 conselhos, se levassem no coração e os vivessem, eu ficava feliz, feliz, feliz. Confissão bem feita pelo menos uma vez por mês, missa e comunhão todos os dias, terço em família todos os dias. Isso é muito, não é? Não é muito. É o que eu chamo o chão da nossa vida espiritual. Menos que isto, vamos ao fundo. A vida não é fácil. Já perceberam isso? A vida não é fácil. É um combate. É um duro combate. E os tempos estão difíceis, estão muito difíceis. Portanto, para sermos fiéis a Jesus, temos que rezar a sério. Isto não vai lá com paninhos quentes. Ou nos agarramos a Jesus, ou em poucos anos vamos estar longe. E é o que estamos a ver, o que está a acontecer a Portugal. Não é? Em poucos anos, os filhos e netos já não querem saber e afastam-se. Portanto, nós, se queremos, Jesus, eu quero seguir-te, então, força. Temos que pôr estes meios em prática, senão vamos ao fundo. Mais uma pergunta? A nossa irmã ali atrás. É correto pedir ajuda a um ente querido, por exemplo, a alguém que já tenha morrido? Já tenha morrido. Sim. É assim, pode-se rezar, pode-se pedir ajuda aos que estão no céu, pode-se pedir ajuda aos que estão no purgatório. Se estiver no inferno já não pode ajudar-nos, mas nós não sabemos. Portanto, posso pedir ajuda? Posso. À partida, as almas que estão no purgatório e as almas que já estão na presença de Deus no céu intercedem por nós junto de Deus. E, portanto, podemos lhe pedir ajuda. É como nas coisas humanas. É a questão da intercessão. Sei lá, eu precisava de um favor do Presidente da Câmara ou do Presidente da Junta. Aqui é a Junta de Freguesia, não é? Mas eu não o conheço. Mas eu conheço a irmã do Presidente da Junta. Então liga à irmã, que foi minha colega na escola, e digo: vê lá se o teu irmão não pode fazer isto e tal. Está bem, vou-lhe dar um toque. Esta é a comunhão dos santos. Esta é a intercessão. Portanto, podemos pedir ajuda àqueles que estão unidos a Deus e Deus concede, por causa da intercessão deles, muitas graças para nós. E sobretudo com os santos. Com os santos isto acontece de uma maneira muito forte. Às vezes, há almas que estão com uma vida muito má em relação a Deus, muito ingrata. E que não merecem nada ser ajudados, digamos assim.
Há pessoas que não merecem nada, milagres nem ajudas. Mas Deus às vezes faz milagres com pessoas que não merecem. Porquê? Muitas vezes é por causa da intercessão de um santo. Porque quando um santo vai pedir a Deus um favor, é como com a irmã do Presidente da Junta. O Presidente da Junta não faz o favor à pessoa, faz o favor à irmã. E quem recebe é o outro. Quando o Presidente da Junta diz, dá-se bem com a irmã e gosta dela, claro, faço isso, não me custa nada. O favor, ele faz à irmã, mas quem recebe é o outro. E por isso é bom usar a intercessão dos santos. Deus, por causa do amor e dos méritos dos santos, porque retribui, dá-lhes tudo o que querem e nós beneficiamos, sem merecermos. E por isso é bom recorrer a Nossa Senhora, aos todos os santos anjos, temos o anjo da guarda e os santos que conhecemos. E também às almas do purgatório. E é bom. E o que é que nós podemos fazer pelas almas do purgatório? Isto também não pediu, mas eu explico. As almas do purgatório já não podem merecer para elas, porque já terminou o tempo delas da prova. Então estão-se a purificar. Nós é que podemos oferecer por elas orações e boas obras, e estas orações e boas obras, digamos que aceleram uma espécie de duche espiritual que elas estão a tomar. Então entram mais rápido no céu. E é bom. Portanto, lá de onde eu venho, em Lamego, graças a Deus, aqui não sei, as pessoas têm muito hábito de rezar pelos defuntos. Têm intenções de missas e mesmo as pessoas vão ao cemitério, rezam um Pai Nosso pela pessoa que já morreu, em casa, oferecem. Isso é muito bonito, é um bom hábito. Como eu dizia, uma obra de misericórdia espiritual, rezar por os defuntos. E nós às vezes esquecemos um pouco, mas ajuda-os imenso. Ajuda-os imenso. Portanto, quando vamos à missa fazemos sempre isso, porque em todas as missas reza-se pelos defuntos. Mas podemos fazer isso até oferecendo o nosso trabalho, alguma contrariedade, podemos oferecer, Jesus, eu ofereço-te isto por alma do meu pai, do meu tio, dos meus familiares. Lá no Norte usa-se muito pelas minhas obrigações. Missa por as obrigações de Maria do Céu. O que é? É a missa que ela quer oferecer por as almas dos familiares dela que já partiram. Tem esta maneira de falar. E isto é uma boa obra. Portanto, podemos pedir-lhes ajuda a eles e podemos ajudá-los, os do purgatório. Os santos já não precisam de ajuda, ajudam-nos. Ajudam-nos. Pronto, se calhar fazemos um bocadinho de intervalo, temos 20 minutos, dá para ir à casa de banho, esticar as pernas e para preparar as coisas da missa com calma.